O Salvador Jesus Cristo continue a reinar no seu coração, no meu coração, nos nossos corações, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir lá em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses é chamado por alguns como a carta da alegria. E capítulo 2, vamos ler do versículo 1. Versículo 1 até o versículo de número 11. Amém, irmãos? Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele declara assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição de compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Pode se assentar no seu lugar. Algumas coisas é importante nós refletirmos um dia como esse, né, um dia de cearmos, de sentarmos à mesa, de comer o pão que simboliza o corpo de Cristo, de beber o vinho que simboliza o sangue de Cristo, porque isso é o símbolo da nossa união com Cristo. E Paulo, ele nesse texto, ele diz, né, aos irmãos de Filipos, né, que ele fala: se estamos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, ou alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição de compaixão. Ele diz a eles: completem a minha alegria. Como que ele diz para os filipenses completar essa alegria, dizendo a eles: tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude, não fazendo por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, considerando os outros superiores a si mesmos. Nós vivemos uma sociedade, né, que, por mais que nós não queiramos admitir, nós somos egoístas, irmãos. Pensamos muito em nós e, às vezes, pouco nas pessoas. É um fato que nós precisamos, é algo que nós precisamos admitir nas nossas vidas.
E quando nós olhamos para essa mesa e pensamos em Jesus Cristo, pensamos naquilo que Ele fez e ofereceu por nós naquele dia. É pensar totalmente no outro. Cristo não pensou em si. Paulo, ele dando esse exemplo para esses irmãos de Filipos, ele diz para eles, olha, Jesus, ele, embora sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus. E era algo que ele deveria pegar-se. É porque ele tinha não somente o título de Deus, mas ele era e é Deus até a presente data. E continuará sendo. Mas ele não se apegou a isso, irmãos. E nós nos apegamos a tantas coisas terrenas. Nos apegamos às vezes não consideramos, né, as pessoas como deveríamos considerar. Irmãos, Jesus nos amou igualmente. Ele não vê diferença em mim, do pastor André, do pastor Felipe, ele não vê diferença no Jonatas, enfim, todos nós somos iguais perante Deus. Cada um com o seu jeito de ser, cada um com o seu temperamento. Mas a Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para morrer por nós. Tudo isso, irmãos, para que nós pudéssemos expressar a Ele. Paulo dizendo aos filipenses, ele fala, olha, completai a minha alegria, agindo, sendo imitadores de Cristo, vivendo não o seu próprio interesse, mas o interesse do outro, vivendo não na maneira de pensar de cada um individualmente, mas na maneira de pensar de Cristo. Irmãos, seria muito inútil nós como cristãos tirarmos tanto tempo que nós tiramos, seja na casa de Deus para cultuar ao Senhor, seja no nosso dia a dia, para viver, para ler a palavra, se nós não colocarmos isso em prática na nossa vida. Eu creio que assim como Paulo dizendo aos filipenses, olha, completem a minha alegria, desse modo, Jesus o tempo todo ele está dizendo para nós, completem a minha alegria, vivendo aquilo que vocês tanto leem, aquilo que vocês tanto ouvem a meu respeito. A maior alegria de Cristo, irmãos, é ver a igualdade sendo praticada entre nós. É ver o amor, a maneira de pensar de Jesus em nós. Não o individualismo que às vezes nós vemos. Não a maneira de agir que muitos de nós temos. E não tem outra pessoa além de Cristo para nós pegarmos como exemplo. Por mais que tenhamos pessoas no nosso meio, pessoas que nós conhecemos, que são pessoas que têm uma conduta que nós podemos imitar, mas são homens e falham. Jesus não. Jesus se tornou o maior exemplo justamente por viver como homem, mas sendo Deus, vivendo como homem, mas não querendo ser superior a ninguém, mas assumindo a forma de servo, vivendo em igualdade com todas as pessoas da sua época, praticando o amor, praticando o exemplo, porém com a maneira de pensar
de Deus, não com a maneira de pensar da sociedade. E Paulo, ele está instruindo esses crentes de Filipenses a fazerem, a agirem como Jesus em relação ao relacionamento deles com os outros. Uma das coisas mais importantes na vida nossa como cristãos, irmãos, é o nosso relacionamento uns com os outros. A Bíblia diz lá no Salmo 133 que é na comunhão que Deus ordena a vida e a bênção e a vida para sempre. Se nós soubéssemos como isso é importante na nossa vida, como é importante nós praticarmos isso, nós pegaríamos o exemplo de Jesus e viveríamos esse exemplo no nosso dia a dia, com certeza. E a primeira coisa que Paulo ele fala aí é que Cristo é exemplo para ação e pensamento. E considerando, né, que a mente de Cristo já é residente dentro de nós, ou seja, como crentes, ela já é aplicada na nossa vida. É necessário permitir que domine os nossos pensamentos. Para nós agirmos, irmãos, nós precisamos pensar. Nenhuma ação ela pode ser desordenada. Principalmente quando nós vamos tomar uma atitude importante na nossa vida. É comum nós pensarmos, refletirmos, entendermos se aquela ação ela vai ser benéfica para a nossa vida. Refletirmos sobre como aquilo vai ser no futuro para a nossa vida, mediante aquela ação que nós temos. E pegando Jesus como esse exemplo de ação, as ações de Jesus sempre eram ações dignas de ser copiadas. Então, se nós queremos realmente ser pessoas que venhamos ser bons exemplos para as pessoas, nós precisamos copiar as ações de Jesus. E nesse texto, Paulo ele deixa claro, mesmo sendo Deus, ele não quis ser igual a Deus. O que isso nos mostra, queridos? Que mesmo que você tenha um cargo, uma posição social mais elevada do que o outro, você não deve se considerar maior do que o outro. Porque diante de Deus, somos iguais. Não é o seu estudo, diante da sociedade até pode ter alguma conotação diferente, e tem, e não é errado. Mas se falando de relação de pessoas uns com os outros, nós não podemos ser diferentes. E Jesus, ele fala isso na sua palavra, dizendo que aquele que se humilhar será exaltado. E esse texto de Filipenses, ele deixa claro, Paulo ele deixa claro que Jesus, sendo Deus, não quis ser igual a Deus, se humilhou assumindo a forma de servo. Porém, Paulo também diz que Deus o exaltou de tal maneira. Então, tem situações nas nossas vidas que nós vamos ser exaltados por Deus quando nós nos considerarmos inferiores aos outros. Considere sempre o outro melhor do que você, meu irmão. Considere isso. E ao fazer isso, Paulo ele desafia os membros da igreja a imitarem a Cristo, não apenas na ação, mas também no pensamento.
E aí eu me lembro de um texto também de Paulo, se não me falha a memória, aos Colossenses, capítulo 3, que ele fala que nós devemos olhar as coisas do alto. Olhai as coisas do alto. Porque quando nós imitamos a Cristo nos nossos pensamentos, para que o nosso pensamento seja um pensamento saudável, um pensamento que venha a dar frutos, e um deles é considerar o outro superior. Se você não tiver o pensamento de Cristo, você não vai fazer isso nunca, porque nós tendemos a considerar melhores do que as outras pessoas. A humildade é muito importante na nossa vida, irmãos. Se nós entendêssemos como isso é importante, nós trabalharíamos isso na nossa vida, para que as coisas pudessem ser diferentes. E Paulo também, ele diz que Cristo é o nosso exemplo de amor, para nos espelhar. E assim como Jesus veio fazer o trabalho estabelecido pelo Pai, irmãos, Jesus estava ali apenas cumprindo o dever. Ele se fez carne para cumprir o desejo do Pai. Nós também devemos concentrar em discernir o trabalho que o Pai tem para nós. Precisamos da mesma atitude de Cristo para fazê-lo. Jesus não nos considera uns melhores do que os outros. Para Ele todos são filhos, ainda que bastardos. Para Ele são todos importantes. Ele morreu por todos nós. E assim deve ser a nossa ação, espelhar na atitude de Jesus. Jesus não fez nada que desagradava ao Pai. Ao contrário, mesmo no momento final da sua morte, ele podendo escolher morrer ou não, ele falou: Pai, seja feita a tua vontade. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E é tão interessante, irmãos, nós pensarmos em algumas situações, porque às vezes nós achamos que aquilo que Deus nos pede é difícil, é penoso. Mas algumas coisas que são impostas, né, pelas leis que são impostas a nós, que nós somos obrigados a cumprir, mesmo que não gostamos, nós cumprimos. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas delas existem punições severas, e que se nós não cumprirmos, nós seremos punidos. Mas o mais interessante de tudo isso é porque, mesmo nós sabendo que seremos punidos, muitas pessoas às vezes negligenciam essas leis. Vou dar um exemplo para você, por exemplo, em trânsito. Tem pessoas que sempre que têm a oportunidade de bular uma lei, ela assim o faz. E aí, quando é punido, reclama. Mas Jesus, sendo o nosso espelho, o nosso exemplo, Ele quis cumprir tudo aquilo que o Pai o designou para cumprir. Mas o mais importante de tudo isso, irmãos, sem entender que aquilo era um peso para a vida dele. É óbvio que é importante nós cumprirmos, e tem coisas que às vezes nós, como seres humanos, nós não queremos cumprir. Mas que bom seria se nós pudéssemos pegar esse exemplo de Jesus e falar: não, eu vou viver isso porque Jesus falou para mim viver. Eu vou viver isso porque isso vai ser benéfico para a vida do meu irmão. Mas muitas são as vezes. Irmãos, eu queria que nós entendêssemos uma coisa, eu quero que nós entendamos uma coisa. Tem coisas que nós não fazemos
e que Jesus, por amor, por misericórdia, Ele não nos impune, Ele não nos pune, às vezes momentaneamente, e nós relaxamos e vamos deixando. Assim como o exemplo que eu dei para vocês da lei de trânsito, se você cometer uma falta, enfim, furar um semáforo e um guarda vê ou tiver uma câmera, você vai receber uma punição, ela vai chegar na sua casa. Mas, irmãos, entendam, Jesus fez tudo por amor a Deus e quer que nós façamos isso por amor a Deus. E Paulo diz, completem a minha alegria dessa forma, sendo imitadores de Cristo, vivendo aquilo que Cristo viveu. Mas, irmãos, isso não pode ser um peso na nossa vida. Não é porque não chega uma punição visível para nós hoje, que nós vamos continuar vivendo de forma errada. Não é porque quando eu maltrato alguém, e não peço perdão para essa pessoa, que eu não recebo uma punição momentânea, instantânea, que eu vou continuar fazendo isso, irmãos, porque eu digo para você, hoje talvez você não esteja recebendo uma punição visível, mas no futuro, tudo está sendo registrado, e no futuro, Deus vai te mostrar tudo isso. Estará tudo escrito no livro. E nós vamos prestar contas. E para nós vermos a alegria de Jesus completa, nós precisamos viver isso da melhor forma possível. Porque existem pessoas à nossa volta que precisam ver isso nas nossas vidas, para que elas também vivam isso. Porque o Evangelho de Jesus, ele precisa ser vivido em plenitude. E Cristo deve ser o maior exemplo de plenitude para nós. O que é ser pleno, irmãos? Ser pleno das atitudes de Jesus é ser completo, é ser preenchido, é ser repleto daquilo que Jesus te ensina todos os dias. E isso tem sido colocado nas nossas mentes todos os dias. E a palavra mente se refere à capacidade, às capacidades mentais da humanidade, que juntamente com as emoções, deu origem às ações. O que você tem pensado? O que você tem colocado na sua mente? Isso vai designar as suas ações. Se eu vivo, se eu estou a cada dia tentando ser mais pleno da graça, do conhecimento de Deus, tentando viver essa verdade de Deus, de Jesus, a minha mente vai melhorar a cada dia. E a mente combinada, pensamento, intelecto, consciência, expressões, raciocínio e todas as outras funções mentais que imaginamos. Quanto mais exploramos o que se entende por mente, mais chegamos a entender a plenitude do apelo de Paulo, que tenhamos a mesma mente que Cristo Jesus. Como que nós vamos ter a mente de Cristo Jesus, irmãos? Dando ouvidos, tendo o mesmo pensamento que Ele. E para nós concluirmos, ter Cristo como exemplo é viver como Ele. E não tem como nós nos desculparmos diante de Deus. Tudo está aí para nós vermos e aprendermos. Temos
precisamos ter Jesus como exemplo de ações e pensamentos, nos espelhar nele, trabalhar a nossa mente, tendo essa mente voltada para Cristo e ser pleno das atitudes de Jesus. Caso contrário, irmãos, talvez muitos estejam perdendo tempo. Mas Jesus quer que nós, a cada dia, completemos a alegria dele. Assim como Paulo diz, completem a minha alegria com essas atitudes. Assim, façamos nós, no nome de Jesus, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo espírito e uma só atitude, que não é qualquer atitude, é a atitude do Mestre, Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar diante do Senhor as nossas vidas, em especial a nossa mente, pedindo ao Senhor, Pai, que nos dê a maneira de pensar do Senhor, Pai. Nos ajude a considerar o nosso próximo superior a nós mesmos. Pai, em nome de Jesus, que nós, como irmãos em Cristo, não mantenhamos as nossas diferenças, mas que possamos a cada dia nos espelhar no Senhor e voltar a nossa vida, a nossa mente para as coisas do Senhor e ser exemplo para todas as pessoas que estão à nossa volta, Pai. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai. Que cada vida que está aqui nessa noite, cada uma com a sua dificuldade, cada uma com o seu problema, mas, Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito, que a ação do Teu Espírito domine a nossa vida nessa noite, nos ajudando a colocar em prática esse modo de agir do Senhor, em nome de Jesus, porque a melhor forma de nós provarmos isso é vivendo. Nós assim oramos, entregando a Ti e Te agradecendo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar os